Bom, a gente viu aí uma breve perfil do Rei Charles. A gente vai continuar agora falando sobre esse assunto com o professor de Direito Internacional da Universidade de São Judas, Tiago Nogueira. Tiago, a gente viu aí a Lívia Zanonini falando do Rei Charles. Ele é muito conectado a temas ambientais, né? Uma bandeira que, sobretudo na Europa, é muito bem vista, principalmente entre os jovens, essa chamada política verde. O que se pode esperar do agora Rei Charles III nesse aspecto ambiental? Agora mudam os papéis. Quando ele atuava como príncipe de Gales, como futuro herdeiro da monarquia britânica, ele tinha um pouco mais de liberdade para tocar os seus projetos, fazer as suas obras sociais, falar sobre suas opiniões. Agora nós vamos ter que testar o que ele vai querer colocar como marcha no seu reino, que é considerado como um reinado de transição, já que ele ficará aí cerca de 20 anos, no máximo, mais ou menos, na função. É esperado que ele tome algumas posturas voltadas para essas bandeiras que ele defendeu a vida toda, mas ainda a avaliar com qual grau de discrição que ele vai fazer isso. Já que me parece que o formato adotado pela Rainha Elizabeth II foi um formato equilibrado, a ponto de conseguir avançar em algumas pautas e conseguir manter a estabilidade da monarquia no Reino Unido. Agora, o rei Charles III, ele tem mais uma incumbência, né, que é manter a monarquia funcionando, manter o sistema monárquico ainda em pé. Então, é esperado que haja uma diminuição das posturas ou das defesas que ele faz em relação a essas pautas para privilegiar mais, abrir o espaço para que o governo, o parlamento britânico, que tome essas rédeas desses projetos ou dessas situações. Mas isso não vai impedir, imagino eu, que ele faça eventualmente declarações aqui e ali voltadas para o histórico todo dele de defesa do meio ambiente. Mas a minha expectativa é que haja uma diminuição gradual da força das opiniões por conta do que o cargo exige que ele faça. E o fato dele não ser tão popular aí quanto foi a Rainha Elizabeth II, pode mudar a percepção quanto à monarquia? Você falou já um pouco sobre isso. São muitos países ainda que seguem, né, esse regime. A gente vê a Austrália também se pronunciando aí para se tornar uma república, talvez. Como deve ficar essa questão com os outros países nesse momento? Vai ser uma missão muito importante essa logo no começo do reinado dele. A Rainha Elizabeth II, como ela pegou esse período de descolonização, ela pegou um período em que as ex-colônias britânicas não tinham nenhuma simpatia pela metrópole, pelo Reino Unido, por conta de terem sido colonizados. Então, ao longo dos anos, a rainha conseguiu recuperar a confiança de parte desses países para manter o que a gente chama de Commonwealth, que é o conjunto desses países que foram, em algum momento, administrados pelo Reino Unido, pela Grã-Bretanha. Mas, ao longo dos anos, vários países têm questionado a ideia de manter o monarca, né, o soberano britânico, como seu chefe de Estado. Hoje, o Canadá e a Austrália, por exemplo, Nova Zelândia também, mantém o monarca britânico como chefe de Estado, como uma figura quase que decorativa, né, já que não há um efeito prático em relação às decisões de governo. Mas, por exemplo, no ano passado, Barbados fez um referendo e decidiu transformar-se numa república, aprovou uma reforma constitucional, abriu mão de reconhecer o monarca britânico como seu soberano, como seu chefe de Estado, e saiu. Hoje são 14 estados apenas que reconhecem o monarca britânico como seu chefe de Estado. Então eu imagino que o rei Charles III ele terá um desafio duplo. Primeiro, manter esses 14 países, né, mostrar a relevância ou a importância, mesmo que tradição por tradição, de se manter como chefe de Estado nesses países. E, mais importante, manter os 56 países do Commonwealth unidos, né? Nas pautas unidas, eles têm até Jogos Olímpicos próprios, toda uma comunidade voltada para essa influência britânica. Então, acho que o desafio maior dele vai ser unir a Commonwealth, mantê-la unida como a Rainha Elizabeth conseguiu fazer durante seu reinado.